Não há como nós diferenciarmos, tirarmos a história da igreja sem olharmos os reflexos dela na história do mundo. Olá, meus caros, sejam bem-vindos à primeira aula propriamente dita sobre este nosso curso geral a respeito da Igreja Católica. E hoje nós vamos falar sobre o nascimento da igreja. Como que a igreja nasceu? Quando que ela surgiu? Qual foi a sua missão? Antes de mais nada, nós precisamos entender o conceito do que é igreja. Muitas pessoas pensam assim, é a comunidade. Bom, a comunidade faz parte da igreja, mas não é só isso. Algumas pessoas vão trazer alguns termos, o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus. O que é o povo de Deus? O povo de Deus é a comunidade, é o pessoal que participa da missa. Quem é o povo de Deus? Então fica uma coisa muito vaga, é um termo, inclusive o termo povo de Deus é uma coisa muito subjetiva. O próprio termo povo é um conceito muito subjetivo. O que é igreja? Alguns vão dizer, a igreja é uma ONG, igreja é uma instituição social. Não, a igreja tem uma missão social, mas não é só isso. Outros vão pensar na estrutura, na instituição. A igreja é aquela igreja ali, aquela parede. A igreja é lá a Basílica de São Pedro, né? É o ouro, aí já vão vir os inimigos da igreja, né? É o ouro, a igreja é a detentora de um conhecimento oculto, escondido, bababá, toda aquela baboseira. Não, isso não é igreja. A parede não é igreja, é apenas um lugar que a gente vai para rezar. Tanto é que no início aqui da história do Brasil, a igreja se chamava Tupã Oca, né? Por quê? Porque os jesuítas vieram para cá, não tinha igreja, então eles iniciaram construindo lugares para a oração e depois que conseguiram criar as primeiras igrejas, os indígenas tupis guaranis aqui chamavam de Tupã Oca, Tupã Deus, Oca, casa. Então a casa de Deus, né? A igreja era Tupã Oca aqui no Brasil, primeiramente. Bom, o que é esse termo? O que é a igreja? A igreja, vai dizer a doutrina da igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Tá, mas a igreja é o corpo místico de Cristo, como assim? O que significa isso? Para nós entendermos que a igreja é o corpo místico de Cristo, a gente tem que pegar as Sagradas Escrituras, abrir em Atos capítulo 9, e eu vou ler aqui para você esses trechos, que ele é muito importante, que fala sobre a conversão de São Paulo. A maneira que Deus se revela a Paulo, nós entendemos que a igreja ela é o corpo místico de Cristo. Aqui abrindo um parênteses, né? Deus, nós sabemos que ele é uma santíssima trindade, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, pela maneira que ele se manifestou na história. Deus se apresentou na história como Pai. Deus se manifestou na história como Filho. Deus se manifestou na história como Espírito Santo. Então, a partir da realidade, da manifestação de Deus na história, não foi uma coisa vinda da cabeça de alguém, não foi uma coisa tirada do nada, não foi uma coisa que alguém escreveu, e Deus também apresentou a igreja como corpo místico de Cristo. E isso fica muito claro quando nós pegamos aqui o texto de São Paulo que eu vou ler para vocês. Lembrando, contextualizando, perseguição dos judeus, os primeiros perseguidores aos cristãos foram os judeus que não se converteram ao cristianismo, que perceberam que os apóstolos e toda a doutrina que eles estavam ensinando, ela era uma doutrina ameaçadora para os judeus. Então, eles começam a perseguir os cristãos. Saulo estava a serviço dos fariseus e ele então está saindo de Jerusalém para buscar cristãos que ele fica sabendo que estão em Damasco. Damasco ficava na Síria. Fica na Síria até hoje. Estava ele em viagem e, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, olha só como isso aqui é interessante, que poucas pessoas percebem. Saul, Saul, ou Saulo, Saulo, depende da tradução, essa aqui é da Nova Jerusalém. Por que me persegues? Ele perguntou, quem és, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Gente, olha só
Isso aqui é fantástico, isso aqui é belíssimo. Veja, Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo nem conheceu Jesus. Quando Jesus morreu, Saulo estava na sua residência em Tarso, lá na Antioquia. Não estava lá em Jerusalém. Ele não conheceu Jesus. Quando ele chegou de volta, quando ele saiu de Tarso e chegou em Jerusalém, porque ele queria ser um senhor da lei, ele queria ser um fariseu, ele estava estudando na escola de Gamaliel, inclusive lá que ele conheceu Barnabé, ele chegou e encontrou aquela muvuca, aquela loucura. Em que Messias apareceu, foi crucificado, tem um bando de cristão aqui. Quem são esses caras? O que eles estão falando? Olha ali, Estevão morreu. Ele entrou nessa loucura e ele, como um judeu da época, ficou receoso à fé cristã, que era nova, e ele então não quis adotar isso, não entendeu, não conheceu, não foi atrás e iniciou a perseguição aos cristãos. Mas ele iniciou a perseguição aos cristãos, entenderam? Ele iniciou a perseguição aos apóstolos. Ele iniciou a perseguição àqueles que seguiam a Cristo. Em nenhum momento ele perseguiu Jesus. Porém, Jesus ele se apresentou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha isso. Jesus está falando na primeira pessoa. Por que me persegues? Então, quando nós vimos isso aqui, fica nítido que Jesus, ele olha para os cristãos, ele olha para aqueles que seguem a sua doutrina, ele olha para aqueles que seguem a sua fé, a sua igreja, e ele entende que a igreja, os cristãos, fazem parte deste corpo místico de Cristo. Olha que interessante isso. Porque ele poderia ter dito, Jesus poderia ter dito assim: Saulo, Saulo, por que persegue meus amigos? Saulo, Saulo, por que persegue meus apóstolos? Saulo, Saulo, por que persegue os cristãos? Não. Jesus, ele usa a palavra em primeira pessoa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? A igreja, ela não é apenas uma instituição social, ela não é apenas um edifício, ela não é apenas uma agremiação de pessoas, não é nada de ONG, enfim, a Igreja Católica Apostólica Romana é o corpo místico de Cristo. Depois que Jesus teve sua missão, e isso aí a gente tem que abrir agora lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, os últimos 2 versículos do Evangelho de São Mateus. Isso fica ainda mais claro. Depois que Jesus teve sua missão, ficou os 3 anos aqui preparando os apóstolos, Deus se encarnou na história a partir de um plano, um projeto que estava no coração de Deus desde o momento que Adão pecou. Deus levou aí milhares de anos planejando tudo e agindo na ação da providência divina, preparando o mundo para a sua encarnação. Isso começa basicamente ali por volta de 2000 anos antes de Cristo, quando ele convoca Abraão, escolhe Abraão para ser o grande pai da fé. E ele vai preparando a partir de Abraão toda aquela descendência que vai criar assim os hebreus, toda a fé judaica. Ele vai preparando durante 2000 anos esse povo para que ele se encarnasse no meio deles. E da mesma forma ele preparou Roma para dominar todo o mundo conhecido da época, para que os apóstolos pudessem evangelizar depois rapidamente todas as regiões. A gente vai falar isso na segunda aula. Da mesma forma, ele preparou a Grécia antiga e a filosofia grega para que quando os apóstolos chegassem aos lugares e falassem a respeito da fé católica, as pessoas conseguissem entender, porque já tinham recebido uma concepção intelectual correta para entender a fé. É por isso que as regiões do mundo antigo, Oriente Médio, Ásia, ali, o norte da África, Europa, elas rapidamente entenderam a fé. Diferente de outras tribos, outras regiões que não receberam essa preparação, vamos dizer assim. Depois ele teve a sua paixão na cruz, morreu, ressuscitou, ficou com os apóstolos durante
mais 40 dias depois da sua ressurreição, até a sua ascensão aos céus. Só que depois da ascensão aos céus, Jesus foi. E aí o que ele deixou? Ele deixou os apóstolos para perpetuarem na terra os passos de Cristo. Esta é a igreja. Isso é igreja. É o corpo místico de Cristo que perpetua na terra os passos de Cristo depois da sua ascensão. E é exatamente isso que Jesus coloca aqui, no capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas pessoas, de maneira errônea, interpretam que Cristo nasceu judeu, viveu como judeu, morreu judeu. Peraí, isso não é verdade. Jesus, ele nasceu no meio da fé judaica, mas ele não morreu judeu, ele não tinha a fé judaica. Jesus, ele ensinou uma nova doutrina. Isso fica claro quando a gente olha essa passagem aqui do Evangelho. Se Jesus tivesse seguido apenas a doutrina judaica, certo? E veio apenas para ensinar a doutrina judaica, ele teria dito a seguinte frase: ide e ensinai tudo aquilo que Moisés deixou na lei. Mas ele não fez isso. Ele disse: ide e ensinai tudo aquilo que eu vos preguei. Ou seja, um ensino. Ensino, né, significa, em grego, se eu não me engano, dogma. Dogma é ensino, da onde vai derivar a palavra doutrina. Então, doutrina é um ensinamento. É um ensinamento, é um conhecimento. É algo que alguém deixou para ser seguido. E Deus, na sua infinita misericórdia, deixou uma nova doutrina para que os apóstolos ensinassem ao mundo. E é exatamente isso que eles vão fazer a partir de Pentecostes. 9 dias depois que Jesus realizou a sua missão, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e aí se iniciou a missão da igreja. São Leão Magno faz uma reflexão sobre o nascimento de Cristo e nesta pregação, nesta homilia, que ele está meditando sobre o nascimento de Cristo, ele diz o seguinte: mas no dia 25 de dezembro não nasceu apenas o Cristo, nasceu também a igreja, porque a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Então, quando a igreja nasceu? A igreja nasceu no momento que Jesus nasceu. Mas a sua missão, ela inicia em Pentecostes. E a partir da missão dada por Jesus aos apóstolos, nós vamos ter a propagação do evangelho levado até os confins da terra. Só que essa evangelização, ela não era apenas... a gente, quando escuta a palavra evangelização, inclusive, a gente fica com um conceito como se fosse apenas falar de Deus. Como se os apóstolos chegassem no lugar e apenas falassem de Deus, no sentido de uma vida de fé. Ah, você tem que ir na igreja, fulano, Deus te ama, você tem que abandonar o pecado. Mas não era apenas isso. A evangelização dos apóstolos, ela consistia não apenas numa ação e um ensinamento da vida de fé, mas de um ensinamento da vida toda do indivíduo, de uma mudança de concepção, de uma mudança de mentalidade que o mundo antigo não tinha. Muitas pessoas comentam sem nenhum conhecimento histórico, sem nenhum conhecimento da cultura das civilizações antigas, das civilizações clássicas, vamos dizer assim, greco-romanas, que os apóstolos, eles inventaram essa fé da igreja, porque... E aí eles contaram essa história de Jesus. Jesus nem existiu, né? Muitos ateus comentavam isso. Hoje acho que nem existe mais ateu, o que existe é esse neopaganismo, New Age, essa maluquice toda. Ali por volta dos anos 2000 era muito comum ter muitos ateus, né? 2000, 2010, e um ateísmo muito ferrenho. O cara queria que todo mundo fosse ateu, o cara fazia evangelização do ateísmo, aquele ateu chato pra caramba. E esses caras
costumavam dizer, eu como professor de história, escutava até mesmo de alguns alunos, o que está na Bíblia, a história de Jesus, isso foi tudo inventado, e eles botaram essa história bonita de Jesus morrer numa cruz, salvar a vida dos outros, essa mensagem de amor ao próximo e não sei o que, isso tudo eles inventaram para que se propagasse até hoje, para que existisse a Igreja Católica até hoje, mas isso tudo é falso. Meu Deus, o cara fala uma coisa dessa. Ele não entende bulhufas do que é a cultura antiga. Por quê? Porque o que Jesus está ensinando, meus caros, é totalmente avesso à vida daqueles caras. Se de fato eles quisessem criar algo para que se propagasse e fosse algo bonitinho, ele nunca, por exemplo, teria ensinado, os apóstolos nunca teriam colocado no Evangelho que Jesus disse que se alguém lhe der uma bufetada, você deve virar a outra face e não revidar. Isso é um cúmulo, isso é uma coisa impensável no mundo antigo. Era impensável no mundo antigo. Como assim? O cara me ofendeu e eu vou ficar quieto. Aristóteles, ele vai dizer o seguinte: aquele que não revidasse uma ofensa era um idiota. Olha só a diferença, né? E Jesus está dizendo para a pessoa amar o próximo como a si mesmo. Amar o inimigo. Amar o inimigo. Abençoar o difamador. Isso, meus caros, não existia. Nós estamos em uma civilização antiga onde o código de Hammurabi, né, o código de Hammurabi lá dos caldeus, dos sumérios, era algo totalmente disseminado como uma vida na qual, se o fulano me atacou, eu tenho o direito de revidar. Jesus ensina totalmente ao contrário, diz assim, não, reza por ele, reza pela conversão dele, ama ele. Como assim? Ele tá me destruindo, ele tá me atacando, ele quer me matar. Para nós hoje, que nós já estamos em uma civilização ocidental criada pela Igreja Católica, isso fica assim, que legal, interessante, é isso mesmo, isso é bom. Porque a gente já tem o conceito de caritas, de amor que Jesus está ensinando ali, que é um amor muito elevado, é um outro tipo de amor. Por isso que inclusive expressa a palavra caridade, né? Caritas. Caritas é um amor sublime que Deus ensinou através da sua encarnação. Quando nós conhecemos a cultura antiga e olhamos a missão dos apóstolos e olhamos como essa propagação ela foi extremamente rápida, nós vamos ver isso agora na próxima aula, em apenas 300 anos da morte de Cristo, o Império Romano de perseguidora vai se tornar um Império Romano católico, em apenas 300 anos, uma conversão dos imperadores romanos. Isso é impressionante. Nossa, 300 anos é muito tempo. Em termos de história, isso é pouquíssimo tempo. Os apóstolos converteram boa parte daquele mundo antigo. A igreja, ela tem uma missão não apenas de levar uma fé, uma doutrina, mas de mudar a cosmovisão das pessoas, de mudar a mentalidade das pessoas. E mudando a cosmovisão de uma pessoa, você depois muda a cosmovisão de uma família, que você muda a cosmovisão de um grupo, que você muda a cosmovisão de um determinado povo, e que depois você pode mudar a cosmovisão de uma nação inteira. E a partir disso, há um impacto dentro da vida humana gigantesca. Então não há como nós diferenciarmos, tirarmos a história da igreja sem olharmos os reflexos dela na história do mundo. E nós concluímos aí a nossa aula nesse ponto. Esta é a missão da igreja, é propagar, levar o evangelho para as nações, mas esse evangelho é um evangelho que muda não apenas uma vida espiritual do fulano que queimava incenso para Odin, queimava incenso para Ra, queimava incenso para Apolo, queimava incenso para Hércules, para Zeus, e agora ele vai queimar incenso para o Cristo. Não é só uma mudança, uma prática religiosa. Não é só uma alteração de uma prática religiosa. É uma mudança de cosmovisão inteira. É uma mudança na vida
total do indivíduo. E essa mudança, ela impacta em toda a sociedade. E é exatamente isso que nós vamos ver na próxima aula, e eu espero você lá. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.